Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, em primeiro lugar eu quero dizer que hoje eu assisti ao Bom Dia Brasil, eu tive a grata surpresa de ver o lançamento de um projeto no Ceará, repetindo do Rio, que põe ordem no lixo, criando multas para aqueles que jogam lixo nas ruas. E eu tive uma grata surpresa porque 18 anos atrás, no meu governo do Distrito Federal, implantamos isso. E conseguimos com isso fazer funcionar muito melhor o sistema de coleta de lixo, porque o projeto não era apenas de multa, era de regulamentação dos supermercados, das lojas e também das famílias, regulando como trabalhar com o lixo e, obviamente, em nome do povo do Distrito Federal, definindo regras que obrigavam a fazer aquilo. Caso não fizesse, pagaria multa. Tem gente que é contra qualquer tipo de multa. Eu acho que é mais que natural que o sistema social se proteja, fazendo com que aqueles que não cumprem o que é do interesse comum tenham que pagar algo. Nesse sentido, eu fiquei satisfeito de ver que 18 anos depois de um projeto aqui, nós vemos ele sendo repetido em outros lugares. Eu falo isso na abertura, não apenas para lembrar, mas dizer que eu venho falar de um governo do Distrito Federal 18 anos atrás, que é o atual, o senador Armando Monteiro. O governador do Distrito Federal, e eu fico triste porque não é o primeiro, não é o segundo, ele vem sendo alvo de denúncias. E denúncias que aparentemente se justificam como denúncia, não como apenas suspeições. É uma pena que o Distrito Federal, que já teve um governador que terminou sendo preso, teve que renunciar, que já teve 3 senadores que renunciaram na pequena história do Distrito Federal, tem agora o governador Agnello sob suspeição completa, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito que já vinha sendo trabalhado nas diversas instâncias de investigação. O assunto é de que há indícios de que o governador, quando era diretor da Anvisa, recebeu pagamentos para beneficiar uma indústria farmacêutica de Minas Gerais, o laboratório Hipolabor, entre 2007 e 2010. É muito grave que isso possa ter acontecido. E é muito forte a suspeita de que de fato aconteceu, quando a gente vê que um ministro do Supremo, que não tem nenhuma razão para fazer isso de forma leviana, que não tem nenhuma razão para ter feito isso em grandes estudos, senador Armando Monteiro, repito, senhor, o ministro Luiz Roberto Barroso autoriza a abertura do inquérito para apurar se o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, cometeu crimes contra a administração pública. Não é um delegado da polícia que abriu, é o ministro do Supremo que autoriza que isso vá em frente. É muito triste que, mais uma vez, nós temos um governador sob suspeição e sob escândalos. A irregularidade foi descoberta pela Polícia Federal em razão de escutas telefônicas da chamada Operação Panaceia, que investigou a venda ilegal de medicamentos pela internet e a prática de crime por administradores do laboratório Hipolabor de Minas Gerais. Veja bem, o processo não foi aberto contra o governador, na época funcionário da Anvisa. Foi aberto contra um laboratório que praticava o crime de venda ilegal de medicamentos pela internet. E foi na investigação do crime de venda de remédios ilegais pela internet que o governador caiu. Caiu porque o Estado de São Paulo mostra em reportagem de 15 de março de 2012 que uma agenda deste laboratório, com registros contábeis da diretoria da empresa, apreendida em buscas autorizadas pela Justiça, aponta supostos repasses a Agnello em 2002, ano em que deixou a Agência Nacional de Vigilância para concorrer ao Palácio do Buriti. Tudo
Tudo isso poderia passar por uma suspeição muito absurda se não fosse, primeiro, o fato de que Agnello não é um nome tão comum. Se aparecesse Cristóvão, também eu acho que era para levantar a suspeição. Se aparecesse José, já era um nome mais comum. E ao lado, 50 mil. A anotação, numa das páginas de 24 de maio, consta apenas Agnello, 50 mil. E em 30 de maio, na mesma semana, aparece a informação, Agnello, 50 e aspas. Há uma probabilidade que isso seja verdade, como tráfico de influência. Ninguém pode garantir, ninguém pode. Pode ter sido um código da empresa que usou esse nome para citar outra pessoa, outra coisa. Pode ser um número de telefone de alguma cidade onde só tem 5 algarismos o telefone. Pode-se buscar outra explicação. Mas é triste ver que no Distrito Federal, o Partido dos Trabalhadores, com toda a sua história, inclusive com o governo do Distrito Federal, de 95 a 98, foi um governo do PT, liderado pelo PT, graças ao PT, a gente não via coisa desse tipo. E agora, senador Suplicy, em vez de abrir uma investigação interna, em vez de fazer uma análise, mesmo que simplesmente escondida, mesmo que sigilosa, para ver se é verdade ou não, o que é que a gente ouve dos diversos dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores? Deixa para lá, que isso não vai atrapalhar a eleição dele. É inacreditável esse desprezo por uma denúncia que pode ser verdadeira, pode não ser também. Merecia um cuidado especial e um respeito especial pela justiça e pelos eleitores. De 2007 a 2010, quando ocupava a diretoria da Anvisa, o atual governador Agnello liberou licenças que permitiram a este laboratório registrar medicamentos para comercialização e negociar com o poder público. Veja bem, não é um laboratório qualquer, é um laboratório com o qual ele teve ligações durante o tempo de diretor da Anvisa. E foram essas liberações que levaram a Procuradoria-Geral da República, não pode ser que foi uma coisa local, uma perseguição local, a abrir procedimentos sobre o caso. Em seu mandato na agência, Agnello assinou ao menos 8 resoluções que beneficiaram a 3 empresas desse grupo Hipolabo. 3 empresas, 8 resoluções. As suspeitas são muito fortes. O governador concedeu certificados de boas práticas de fabricação, quando o laboratório tinha um envolvimento na venda de remédios ilegalmente pela internet. Ele concedeu certificado de boas práticas de fabricação que são exigidos para o registro e comercialização de medicamentos, além de permitir que o laboratório participe em licitações. Ou seja, ele tomou decisões 8 vezes para 3 empresas do grupo que beneficiaram uma empresa sob suspeição que colocou na agenda dela, a empresa, 50 mil ao lado do nome do então diretor da Anvisa. Os grampos da operação revelaram indícios de que assessores de Agnello eram acionados para destravar pleitos do laboratório da Anvisa. É muita informação que fará com que hoje já merecesse uma análise de parte do Partido dos Trabalhadores, que já escolheu o governador Agnello para a reeleição. Apesar disso, sem fazer uma análise cuidadosa, sem desmentir, dizendo que tudo isso é mentira. Apenas dizendo, como diz o advogado do governador, que todos os atos, procedimento e comportamento como diretor da Anvisa foram submetidos aos órgãos internos de controle do controle do órgão, à Controladoria da União e ao Tribunal de Contas. Mas Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, eles trabalham com base nos dados apresentados. Eles não analisam o que está por debaixo do pano. Analisam as contas do órgão Anvisa. Não analisam as contas do diretor Agnello Queiroz. Nós achamos, e eu falo como senador do Distrito Federal, que esse tipo de coisa merece uma denúncia e uma análise. Porque o pedido de abertura de inquérito foi enviado ao Supremo pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel.
no fim de julho. A decisão do Supremo que determina a apuração é do começo de agosto e foi publicada nessa sexta-feira. O caso era investigado em procedimento interno na Procuradoria-Geral da República e só chegou ao Supremo em razão do foro privilegiado de parlamentar como governador que faz com que Agnello Queiroz tenha foro no Superior Tribunal de Justiça. Eu fico triste de ver mais uma vez o meu Estado, o Distrito Federal, sob governos sujeitos a suspeitas com substância, robustas, como se diz hoje em dia. E fico triste de ver que o Partido dos Trabalhadores não toma ação de dizer que tudo isso é mentira porque fizemos um inquérito interno. Ou dizer tudo isso é verdade e pedimos desculpas. Em vez disso, apenas diz, achamos que não vai criar problema na eleição, porque o processo vai demorar muito. É lamentável que seja no Distrito Federal e no partido glorioso, como sempre foi, o Partido dos Trabalhadores. Era isso, senhor presidente.